Então, continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 5, capítulo 12, verso 2, título do capítulo, Rahugana conversa com Jadabharata. Dvara mayartasya yathagadam sa nigdhadhadhasya yatha himambha kudehamanahi vidashta drishte Brahman vachaste mritamau sadhamme. Jwara, de uma febre, amaya, pela doença artasya, de uma pessoa aflita, yatha, assim como agadam, o remédio, sat, correto, nidagha, dagdhasya, de alguém tostado pelo calor do sol, yatha, assim como rima amba, água bem fria, kudeha, neste corpo feito de matéria e cheio de coisas sujas, tais como excremento e urina. Mana, do orgulho, ahi, pela serpente. Vidasta, picado. Drishte, de alguém cuja visão. Brahman, ó melhor dos brahmanas. Vachaha, palavras. Te, tuas. Amritam, néctar. Ausadham, remédio, me, para mim. A tradução é a seguinte: ó melhor dos brahmanas, meu corpo está cheio de impurezas e minha visão foi picada pela serpente do orgulho. Devido às minhas concepções corpóreas, estou doente. Tuas instruções nectárias são um remédio adequado para quem sofre desta febre, e elas são águas refrescantes para quem anda tostado pelo calor. Repitam, por favor. Ó melhor dos brahmanas, ó melhor dos brahmanas, meu corpo está cheio de impurezas. E minha visão foi picada pela serpente do orgulho. Devido às minhas concepções materiais, estou doente. Tuas instruções nectárias são o remédio adequado para quem sofre desta febre. E elas são águas refrescantes para quem anda tostado pelo calor. Significado por sua divina graça, Srila Prabhupada. A alma condicionada tem um corpo cheio de coisas sujas, ossos, sangue, urina, excremento e assim por diante. Todavia, mesmo os homens mais inteligentes deste mundo material pensam que são estas combinações de sangue, ossos, urina e excremento. Se assim o fosse, por que não se poderiam fazer outros homens inteligentes com estes ingredientes tão facilmente disponíveis? O mundo inteiro está sob o capricho da concepção corpórea e, portanto, cria condições infernais nas quais nenhum cavalheiro tem condições de viver. As instruções que Jadabharata deu ao rei Rahugana são muito valiosas. Elas são como um remédio que pode salvar uma pessoa que foi picada por uma serpente. As instruções védicas são como néctar e são água refrescante para quem sofre de calor escaldante. Hare Krishna. Hare Krishna. Então aqui nós temos um texto que traz um tema que foi muito batido em outra época no movimento Hare Krishna. Na época pioneira, quando todo mundo era muito novo e os sentidos eram muito pujantes, como todo jovem, e compreendíamos que entre nós, com aquela idade, e Prabhupada, com a idade que ele tinha, de 70 anos, havia décadas de diferença e havia que se tomar alguma atitude, porque as instruções estavam muito claras, ao ponto de ser colocadas no Srimad Bhagavatam,
Imagine, o rei Rahugana, por humildade, depois de ouvir todas as instruções de Jadabharata e ter compreendido o seu erro por ter agido de maneira corpórea como um rei, com o orgulho e a soberba de um rei, ele precisava agora demonstrar o que ele compreendia sobre o seu próprio corpo. Então ele fala de uma maneira assim realista, numa poesia, numa forma poética exagerada e até grosseira sobre seu próprio corpo e sobre o corpo de todas as pessoas, de forma a criar um choque em todos que viram e perceberam o seu erro como um rei. Imaginem que ele acabara de humilhar uma pessoa simplesmente porque ele tinha o corpo de rei e a pessoa o corpo de escravo. Então, ele estava numa situação muito constrangedora diante de todos. Por quê? Porque depois de se posicionar como corpo material e cometer um erro muito grave de humilhar alguém, a pessoa que foi humilhada reagiu no mais alto nível com a filosofia que ele poderia ter agido, porque ele tinha conhecimento e era autoridade. Então ele precisava demonstrar quão caído ele era. Ele precisava demonstrar como ele compreendia a inutilidade da posição de rei, a inutilidade do corpo de um rei, a inutilidade de alguém que comete o erro grave que ele cometeu, pela soberba humilhar alguém que era desprivilegiado socialmente falando. Então, naturalmente, que ele puxa para o tema mais baixo. No nosso movimento, isso criou um mito também, quase um jargão, mas pelo menos um costume muito comum de falarmos essas coisas sobre o corpo. Interessante porque no significado, Prabhupada vai na mesma linha de Rahugana. Quem está falando aqui é Rahugana Maharaj. Não é Jadabharata, que é um Brahmana sábio. Quem está falando aqui sobre o corpo, sobre como o corpo é Rahugana Maharaj. Mas ele está falando sob emoção. Ele não está falando de maneira filosófica. Ele está falando sob emoção, a emoção de ter reconhecido o próprio erro. Então é importante notar isso, porque às vezes nós usamos esse mesmo tipo de argumento em posicionamentos filosóficos e às vezes nós constrangemos as outras pessoas e a nós próprios, porque de fato, para chegar ao ponto de falar em público sobre esse assunto, a gente já tomou banho, já escovou os dentes, já usou desodorante, já usou perfume, alguns, já fizemos tantas coisas, já nos vestimos adequadamente, já passamos tilaka com mantras e tudo, já compreendemos que representamos o mestre espiritual. Então não é tão necessário trazer esse tipo de assunto para falar com pessoas comuns que não estão cometendo, que não precisam ser amaciadas, corrigidas assim. Então, é bem delicado isso, porque nós ouvimos de Prabhupada, nós ouvimos do Bhagavata, nós lemos escrito por Prabhupada, que é mais importante ainda do que falar. Se diz que pense, mas não fale. Fale, mas não escreva. Escreva, mas não assine. Se fala isso, né? Então, Prabhupada fez isso. Prabhupada escreveu e assinou que o nosso corpo é esse lugar. E é adequado que Prabhupada explique, como ele explicou aqui, porque essa é uma linguagem que às vezes é necessária ser usada
para convencer as pessoas que cultuam o corpo como sua própria identidade. Mas aqueles que já estão no processo de compreender a natureza da alma, é muito mais proveitoso e didático pregar para essas pessoas sobre as virtudes da alma do que sobre os defeitos do corpo. Porque sobre os defeitos do corpo, elas próprias já entendem. É só elas ouvirem falar sobre a alma espiritual como eterna e elas compreendem que o corpo está mudando num processo que finalizará com a morte. Então, é importante ter esse tipo de abordagem à instrução do Bhagavatam, à instrução de Prabhupada, para que a gente não pense que essa é a nossa filosofia mais elevada. Não é, ela apareceu aqui de uma forma comparativa, ela precisa ser explicada dessa maneira por Prabhupada. Mas nem tudo que Prabhupada falou e escreveu é adequado para que nós falemos ou escrevamos em qualquer situação. Nós vamos precisar ser inteligentes, vamos precisar ligar o nosso aparelho de desconfiômetro, que a filosofia predominante de hoje, no mundo material, que é a filosofia pós-modernista, fez questão de desligar. Todas as pessoas de hoje em dia, consciente ou inconscientemente, desligam o desconfiômetro. Porque elas sabem, porque tudo é permitido, tudo é possível. O que importa é ser feliz, o que importa é viver a sua natureza mais física e da psicologia mais adaptada ao meio ambiente. Não tem nada de elevado que possa justificar um reposicionamento dentro desse mundo. Na sociedade em que vivemos, nada vai justificar um reposicionamento. E quanto mais nós vemos as pessoas sofrerem pela degeneração dos valores espirituais, que às vezes são institucionalizados pelas religiões, ou por linhas de yoga, por linhas de projetos, de processos de autorrealização, que calham de falhar na prática dos seres humanos que representam. Quanto mais isso acontece, mais a sociedade pós-modernista se nega a crer que devemos nos transformar transformar o nosso estilo de vida, melhor dizendo, transformar o nosso estilo de vida num estilo de vida adaptado à nossa natureza espiritual. Agora nós temos o fato mais recente que abala toda a espiritualidade, é a queda do Guru Prem Baba, que admitiu de uma maneira honesta ter tido uma falha e ter caído em vida sexual com a esposa de um discípulo, ela também discípula, com uma discípula que era esposa de um discípulo dele, sem que o discípulo soubesse, claro. Então, houve o que tecnicamente chamamos de traição. Agora, traição combina com a verdade absoluta? Combina com a busca, com a séria busca pela verdade? Combina com a autorrealização? Parece que não. Parece que não combina. Então, caracterizando como traição, houve a queda dele. Ele caiu e admitiu, e agora, de uma maneira muito honesta, muito correta, ele se explica, eu ouvi o seu depoimento, ele explica dizendo que, em nome da verdade, então ele volta atrás, ele dá um passo para trás de uma maneira muito elegante, de uma maneira muito correta,
e ética depois de ter cometido um erro. Então ele voltou atrás, deu um passo para trás e admite o seu erro. E diz que vai se reposicionar diante de tudo, toda a verdade. Ele faz uma análise também muito interessante sobre o voto de Brahmacharya, que é o voto de celibato. Então ele faz uma análise bastante interessante sobre isso. E para um devoto que avalia a análise dele, pode ver assim, aqui falta algo, nesta linha que ele segue, falta algo que Prabhupada nos deu e que nós temos disponível. É só uma questão da nossa sensibilidade, porque também podemos não perceber. O que seria isso? Sadhu Sangha. O problema como ele apresenta a vida de Brahmacharya é que não havia Sadhu Sangha. Muito embora houvesse Sangha, ele era o único sadhu. Ele era a autoridade carismática. Ele era o líder de tudo. Então, para ele, para todos, a palavra dele era a última palavra e era a única lei. Então, nessa situação, o carisma dele atraiu muitas pessoas e agora o mesmo carisma decepciona muitas pessoas. Esperamos que o mesmo carisma corrija e traga de volta a esperança de muitas pessoas. Ele é como todos os seres humanos, está fadado a uma situação dessa. Qualquer alma espiritual condicionada ao corpo material ficará sujeita aos ditames dos sentidos, da mente, da inteligência, do falso ego. Por isso, precisamos de Sadhu Sangha, não apenas de Sangha. Precisamos de Sadhu Sangha. Sadhu Sangha significa uma associação em nome da verdade. E quando se cultiva a verdade, não há traição. Então, com este Sadhu Sangha, Prabhupada nos ajuda a compreender o voto de Brahmacharya de uma forma mais prática e efetiva. Qualquer pessoa séria que queira desenvolver Brahmacharya encontrará facilidades materiais dentro do processo Sadhu Sangha criado por Prabhupada, institucionalizado por Prabhupada. Não era o caso de Prem Baba. Ele não tinha os ashramas protegidos pelos conceitos de verdade. Às vezes nós nos confundimos e queremos uma associação mais livre entre homens e mulheres, entre as pessoas de um modo geral. Mas nós queremos isso influenciados pela filosofia que paira no ar, a filosofia que nós captamos em tudo. A filosofia pós-modernista prega isso. E nós estamos livres, nós nos sentimos livres para viver uma experiência natural, para pôr o pé no chão, assim, e receber a energia telúrica, e com essa energia estar em contato com tudo mais, etc. Nós queremos isso e não nos atemos aos valores que devem ser cultivados no trânsito em que esses pés estarão na terra. E isso é um grande perigo. No nosso caso, protegido pela instituição como o Prabhupada criou, nós temos normas de convivência que são baseadas na proteção das normas da vida de Brahmacharya, proteção das normas da vida de Grihastha, proteção das normas da vida de Vanaprastha e proteção das normas da vida de Sannyasi. Então, com essas normas, nós não nos sentimos limitados. Nós devemos nos sentir livres para praticar algo que só pode ser praticado com aquele pré-requisito. Não poderia ser praticado de uma maneira natural. Teria que ser praticado de acordo com aquele pré-requisito. Então vamos adquirir o pré-requisito, vamos experimentar para ver. Vamos duvidar do sistema, porque o sistema está fundamentado na filosofia predominante de hoje.
E a filosofia predominante de hoje é a pós-modernista, que libera tudo. Tudo, traz dúvida para tudo. Tudo que for moral e ético, a filosofia pós-modernista está revisando, tentando redefinir, tentando ressignificar. E nós estamos aceitando isso porque temos que assistir televisão, temos que entrar em todos os meios de comunicação para adquirir conhecimento e tudo mais. Então nós ficamos sujeitos a receber isso conscientemente e subliminarmente também. E quando recebemos isso, passamos a pensar dessa mesma maneira e queremos ser espontâneos. Então é bem interessante que numa situação como essa, nós precisamos compreender o que é que sai de dentro da gente. E aqui, o que sai de dentro da gente, o que está dentro da gente, agora não é mencionado, não está se mencionando o que já foi mencionado lá no Bhagavad Gita, que é um livro anterior a este, ao Bhagavata. Lá no Bhagavad Gita já foi falado que a alma espiritual reside dentro do corpo. E ela reside dentro do corpo e ilumina todo o corpo. Então, isso já existe, já está dentro de nós. Esse conhecimento já foi dado. Então, nós já sabemos que a alma está lá. Agora, o que também está dentro do corpo e que tem um efeito diferente do efeito produzido pela alma espiritual dentro do corpo, é isso aqui. E agora, Rahugana Maharaj precisa justificar que, não estando influenciado pela presença da alma dentro de seu corpo, ele ficou influenciado pela presença de outros elementos dentro de seu corpo. E porque ele estava influenciado por elementos sujos, ele se comportou de uma maneira feia, humilhando, ofendendo. Com tanta soberba, ele foi capaz de ofender uma pessoa, porque esta pessoa estava cometendo um erro dentro do seu serviço de escravo. Então, se a gente observar sob esse ponto de vista, a gente vai poder entender de onde surge a origem deste conceito de que o corpo é um saco de excremento. Aqui a gente pode entender. E vai saber que este tema tem que ser bebido sem moderação, mas usado com moderação. Nós temos que absorver, porque é do Bhagavatam. Mas na hora de usar, nós temos que ser muito moderados. Porque a sociedade vai rejeitar instantaneamente. Porque não tem o conhecimento da existência da alma. Tem todo o conhecimento baseado no paradigma pós-modernista. Já perdemos. Qualquer devoto que tente pregar que o corpo é um saco de excremento, já dançou. Menos Prabhupada, porque Prabhupada era uma alma autorrealizada, diferente de nós. Então, nesse sentido, nós podemos apresentar a filosofia de Prabhupada com esses detalhes, com muita moderação. Mas podemos apresentar sem nenhuma moderação que dentro do corpo existe algo divino, iluminado, maravilhoso, eterno, capaz de transformar toda a sociedade humana e de dar a felicidade que a gente não tem conseguido, apesar da propaganda da filosofia pós-modernista, que é a alma espiritual. E que esta alma espiritual não está solitária, ela está acompanhada por Paramatma. E que Paramatma é quem dá a força para essa alma espiritual. E como Paramatma dá a força para essa alma espiritual, ela não é independente. Ela não é livre para se associar definitivamente com esses elementos sujos. Ela se associa temporariamente com os elementos sujos, mas ela pode rejeitar a associação com os elementos sujos do corpo e pode-se viver a iluminação de Paramatma e trilhar o caminho da luz e alcançar a autorrealização final. Esse é o tema aqui. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário? Então, Maharaj, no capítulo 9, Krishna explica que um devoto,
que pode ter algum deslize, né, na sua vida espiritual, né? No caso de Prembaba, né, que de uma forma ou de outra ele tem uma certa devoção, né? Talvez não por Krishna diretamente, né? Então, essa situação dele seria uma situação temporária, né? Porque ele está se refazendo, né? Está se repensando, está se reajustando e vai continuar ocupado na missão de trazer a paz para as pessoas, né? Então, Krishna diz que ele purifica todos os atos pecaminosos dessa pessoa e que essa pessoa não deve ser, como o senhor falou aí, zombada, né? Prabhupada usa a palavra, não devemos zombar de um devoto que, por acaso, se desviou, né? Então, aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, porque isso é muito importante, porque às vezes acontece também dentro do nosso movimento, de algum devoto, de alguma maneira, se desvia. E às vezes esse devoto é zombado ou discriminado, né? Na época áurea, né? Se um devoto casava, aí caiu, não sei o quê, está sofrendo, né? Queria que o senhor comentasse um pouco. Primeiro, eu acho que a gente precisa esclarecer a posição o que o Bhagavad Gita fala. O Bhagavad Gita fala para aquele que está ocupado em serviço devocional. E que ele se resgata, ele se recupera quando ele volta ao serviço devocional. Ele se desvia, ele cai do serviço devocional e depois ele retorna ao serviço devocional. É isso que o Bhagavad Gita fala. Então, todos nós, usando o exemplo que você deu para chamar Prembaba de devoto, então, usando o mesmo exemplo, eu diria que todos são devotos. Até os demônios são devotos. Na Lila de Krishna a gente sabe, até os demônios são devotos. Agora, sob o ponto de vista que o Bhagavad Gita apresenta, há um estudo analítico, no capítulo 9, há um estudo analítico para se definir o que é o quê. E aqueles que não seguem as escolas de Bhakti não podem ser chamados de Bhaktas, de acordo com esse conceito. Pode ter devoção e tudo mais. É claro que esse assunto é temporário e todo o mundo que conhece Prembaba está vibrando, mandando boas vibrações para ele se fixar na declaração que ele fez de verdade, no conceito de verdade que ele tem e que ele possa se recuperar o quanto antes. Todos estão, incluindo, eu me incluo nisso, porque eu sei quão bom ele é. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos aplicar o conhecimento do Bhagavad Gita, assim como foi aplicado, de uma forma sem compromisso, porque o Bhagavad Gita, no 4º capítulo, explica que Krishna veio para restabelecer a corrente de sucessão discipular que havia sido perdida. Então, Krishna está resgatando um conhecimento para as escolas de sucessão discipular. Ele não está resgatando, é um conhecimento universal. Aqueles que não estão numa escola de Bhakti devem aderir a uma escola de Bhakti. Entende? Então quer dizer que o Prembaba, por exemplo, se a pessoa é devota de Maria, devota de Jesus, não é aplicado o conhecimento do Bhagavad Gita para essas pessoas porque elas estão em outra sucessão discipular? Eu não sei, não saberia julgar cada caso especificamente. Eu acho que nem cabe a nós julgarmos, e nem quero julgar Prembaba. Eu só quero explicar o que está no Bhagavad Gita. O que está no Bhagavad Gita é que se a pessoa cai do serviço devocional, ele pode ser aplicado desse jeito, ele pode ser aplicado, uma pessoa pode ter devoção, e essa devoção deve ser pela Suprema Personalidade de Deus. Essa devoção pela Suprema Personalidade de Deus pode ser aplicada a um representante da Suprema Personalidade de Deus. E se esse representante ocupa a pessoa em serviço devocional, então ela termina se encaixando em tudo. Mas são muitos conceitos sutis para nós aplicar esse conceito de uma maneira tão universal. Entende? Ou não? Esse conceito é o que Krishna apresenta no capítulo
o Rei do Conhecimento, o capítulo Conhecimento Mais Confidencial, esse é um conceito aplicado para bhaktas. Entende? Para bhaktas que são classificados como bhaktas do serviço devocional. Esse capítulo, de acordo com Vishwanatha Chakravarti, este capítulo tem que ser avaliado como um nível superior de Jnana. Não é Jnana comum, é já Bhakti. Ele já está na seção Bhakti do capítulo Satka, Bhakti Satka, que são os 6 capítulos intermediários. E esse capítulo, de acordo com Vishwanatha Chakravarti, já não precisa ser mais considerado como Jnana, porque ele agora é Bhakti. Então ele está falando para os Bhaktas. Entende? Está falando para os Bhaktas. Então é importante compreender isso. E também para não julgar, e para o efeito de evitar que alguém julgue mal, a gente também não julgar super bem, não extrapolar para o lado bem. A gente tem que compreender a situação. Eu não julguei, nem zombei do Prem Baba, espero que esteja sendo gravado aqui. Eu nem zombei, nem critiquei, mas apenas apresentei a diferença, o risco que existe em se seguir brahmacharya sem sadhusanga, que é a mesma coisa de se seguir grihasta sem sadhusanga. Um grihasta sem sadhusanga corre um risco muito grande de virar um grihamedi, que é muito próximo. Grihasta e grihamedi são situações muito próximas uma da outra. Se ele não tem sadhusanga, ele vira um grihamedi com toda a facilidade do mundo. Da mesma forma, um sannyasa. Então, o risco é não ter sadhusanga. Esse foi o ponto de explicação que eu quis dar sobre o discurso de Prem Baba se desculpando pelo que aconteceu. Entendeu? Então, essa é uma parte. Com relação aos devotos, que você falou, aí sim, realmente não devemos zombar nunca dos devotos. E quando um devoto se afasta do serviço devocional, seja por que razão for, nós devemos saber, esse devoto está sob a jurisdição de Krishna. O próprio Krishna sabe que nível de serviço devocional ele fez. E o próprio Krishna vai proteger esse devoto. Eu não preciso me preocupar, nem ninguém precisa se preocupar com ele dessa maneira. Se nós podemos favorecer, se ele está próximo de nós favorecemos a ele o serviço devocional para que ele volte a praticar o serviço devocional e se recupere da caída que ele teve, da queda que ele teve. Mas não precisamos outro nível de preocupação, porque Krishna está cuidando, pessoalmente, dos bhaktas. Aqueles que aceitam bhakti diretamente são cuidados diretamente por Krishna. Aqueles que aceitam um pouco de bhakti indiretamente são cuidados indiretamente por Krishna. Porque Krishna se relaciona de acordo com proporcionalmente a atitude da pessoa para com ele. Não é isso? Isso é definido no Bhagavad Gita. Então, se Krishna se relaciona de acordo com a proporção, então quem faz bhakti puro é tratado como puro. Quem faz bhakti semi-puro é tratado como semi-puro. E assim por diante. Então, há inúmeros graus. Desde Sadachitki Bhakti, são vestígios de bhakti. Desde até antes disso, que é Nishkama Karma Yoga, que é simplesmente a interpretação de bhakti através do conceito de apego ao resultado. Nishkama Karma Yoga é o conceito filosófico que define que, a partir daqui, o apego ao resultado não é mais permitido. Até Sakama Karma, tudo bem, mas aqui, Nishkama Karma Yoga, não se permite mais apego ao resultado. Então, a partir de agora, começa Bhakti. E Bhakti vai até Uttama Bhakti. E aí, Rupa Goswami vai explicar Anyabhilasita Shunyam Gyana Karma Dhyanavritam Anukulena Krishnanu Shilanam Bhakti Ruttama. O que é Bhakti? O que é Uttama Bhakti? O que é Bhakti puro? Bhakti puro é aquela que não está contagiada pelos conceitos de Jnana, de Karma, de Yoga, etc. Então, há muitas divisões.
E a gente precisa compreender isso, porque isso é para Bhaktas. Agora, fora de Bhakta, esses conceitos também existem. Um pouquinho de amor, um pouquinho de sentimento, um pouquinho de devoção, um pouquinho de dedicação. Agora, o objeto de dedicação de nossa Bhakti é Krishna, Govinda, a suprema personalidade de Deus. Entende? Esse é o resultado. Essa é a pregação de Krishna para resgatar a corrente de sucessão discipular que havia sido perdida e que ele apresenta no Bhagavad Gita. Tá? Sim, Mataji. Bom dia. Desculpa o atraso, eu tive um problema com a garganta de manhã. No Bhagavad Gita, embora na plataforma absoluta, quando se Krishna vai falar para Arjuna, ele usa os elementos do cotidiano dele, meio assim como a gente conhece Paulo Freire, né? Então a alma não pode ser molhada, não pode ser cortada, etc. Porque é o cotidiano de Arjuna, um kshatriya, e esses elementos são familiares para ele. Então às vezes a gente vai falar com alguma pessoa e tanto o orador quanto o ouvinte estão em níveis diferentes. E às vezes o orador está no nível que os elementos que ele tem para se dirigir ao ouvinte são alguns X elementos e vice-versa. Então essa questão que a gente ouvia no passado, o saco de excremento e essa coisa toda, então eu acho que essa identificação que eu peguei só um finalzinho, posso estar com o raciocínio errado, mas esses elementos identificatórios negativos, né, da alma com o corpo, muitas vezes é tudo o que o ouvinte tem, ou às vezes é tudo o que o orador tem, como respaldo para ele transmitir algo maior posteriormente. Então, eu gostaria que o senhor explicasse. O que eu expliquei é que existem duas maneiras de apresentar. Uma é a maneira positiva, que é apresentar que dentro do corpo está a alma. O corpo pode ser um saco de excremento, mas também temos que admitir, o corpo é um saco de excremento que contém a alma e Paramatma, entende? Então, ele não é exclusivamente, não é um saco exclusivamente de excremento. Dentro também tem alma e superalma. Então, somente por esse fato de já ter esses dois elementos dentro, já a ideia de dizer que o corpo é só um saco de excremento é uma retórica que não condiz com a realidade. A realidade é que o corpo é um saco onde existem muitos elementos dentro, inclusive a alma e a superalma. Então esse era o ponto que eu estava falando, que a gente, antes de falar isso, a gente tem que falar, a gente precisa lembrar do conceito filosófico da alma, e a gente tem que entender o que é a filosofia, para não apresentar analogias que simplesmente satisfazem o interesse imediato e torna a nossa pregação deselegante e inadequada, e que não enriquece a cultura de ninguém. Então, nós precisamos só entender isso. Talvez a senhora não é assim, talvez a senhora possa escutar a aula, porque eu elaborei ontem, o Guru Krishna me informou que o tema do Bhagavatam era esse, e eu organizei meus pensamentos para como dar uma aula dessa, porque eu tenho um azar que só cai para mim versos que são muito polêmicos. Ultimamente, então, eu sempre me encontro com situações assim. Às vezes eu escuto uma aula de alguém, acho que escolhem o verso, porque é só serviço devocional, tudo maravilha. Quando vem para mim, vem cada coisa. Então, eu me preparei para isso. Então, e eu estou recomendando que a senhora escute a aula do Bhagavatam, não estou recomendando que escute as minhas palavras, porque a aula não é particularizada por minhas virtudes, mas é sim apresentada pelo conhecimento que o Bhagavatam e que Prabhupada vem dando, e eu apresentei com um pouco da minha experiência para que as pessoas, os devotos de um modo geral, possam se posicionar nessa sociedade que está muito mal influenciada pelo gozo dos sentidos, muito mal influenciada pela
filosofia pós-modernista que recomenda o gozo dos sentidos e assim por diante. Então, talvez a senhora possa só para pegar o fiozinho da meada, tá bem? Eu só quis fazer um paralelo com Paulo Freire, só aquela pedagogia do Paulo Freire, mas está claro, o que o senhor falou é claro, nós estudamos esse verso ontem, hoje, né? Enfim, nunca é demais, mas eu só queria traçar esse paralelo com o Paulo Freire, de se colocar na condição do ouvinte, né? Se às vezes o ouvinte não tem capacidade de perceber aquele elemento puro naquele momento. É só isso a minha... Mas, desculpe, mas não justifica. Não justifica. Não, claro, não justifica, é verdade. Não justifica. É verdade. A gente precisa apresentar a filosofia. As analogias não são tão filosóficas. Sim. Nós precisamos apresentar a filosofia. Algo mais? Alguma pergunta, outro comentário? Então vamos parar por aqui, que o tempo é curtíssimo, né? Eu viajo hoje e eu vou participar da reunião. Eu roubei 30 minutinhos do Prabhu Nanda Kumara na apresentação dele na reunião. Realmente é uma alegria poder receber o CGR aqui, os líderes. E nós temos ainda várias deficiências, vocês vão ver, desde na hora da praçada, vocês já vão ver que nós não temos cozinheiros como os cozinheiros que vocês são e que muitas das esposas de vocês fazem, cozinham, e nós precisamos sempre nos desculpar pelas acomodações. Eu me identifico com isso porque nós estamos com um novo grupo em Vrajadama. Já tivemos muitos grupos em Vrajadama, agora nós estamos com um novo grupo. Esse novo grupo foi motivado por uma ideia de reconstrução do espaço físico e de reconstrução da identidade social de Vrajadama. A identidade social de Vrajadama vem mudando desde comunidade de pregadores para comunidade para mosteiro e para várias. Já passou também o conceito de ecovila que a gente começou a adquirir, ainda está vigente. Agora nós estamos com o conceito de comunicação com a vizinhança. Então, provavelmente a identidade de Vrajadama vai ser dada como comunidade sem porteira, que é uma comunidade que se comunica abertamente, com coragem, sabendo quem ela é. Então, nós estamos indo nessa direção. Então, esse novo grupo não tem tanta experiência com a praçada, com os programas, com cantar, com tocar instrumentos e com um monte de coisa. Mas eles estão sendo preparados em alguns aspectos, muitos já estão preparados. Tem pessoas preparadas filosoficamente, que são Bhakti Shastras graduados, que já fizeram viagens culturais, não turísticas, mas culturais, com intercâmbio cultural para adquirir conhecimento específico onde foram e trouxeram esse conhecimento específico. Nós temos, a comunidade está bem preparada, mas eu quero pedir para vocês essa compreensão para perdoar as falhas, especialmente com relação à praçada, que talvez seja o nosso ponto mais fraco. Então, obrigado, desejo que tudo esteja muito bem com todos vocês. E eu viajo hoje às 11 da manhã e voltarei em breve. Bom, Jesus Cristo também prometeu voltar e já demos a Ele 2018 anos. Eu não sei quando eu vou voltar, eu tenho que seguir os passos de Jesus, então volto, mas sem data marcada. Tá? Todas as glórias a Srila Prabhupada.